Salve rapaziada, de boa? Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas que, quando nós somos iniciantes na musculação, são coisas que acontecem com o nosso corpo que a gente não sabe, muitas pessoas não sabem, e às vezes começa a treinar e aí já desiste porque não vê resultado, começa a treinar, só sente dor e nada muda. Então é legal a gente compartilhar algumas informações a respeito das mudanças que nosso corpo ganha quando a gente começa a treinar na musculação. Então, primeiramente vou tentar deixar o mais fácil possível de entender algumas coisas que são importantes a gente saber. Para a gente evoluir ao longo do processo da musculação, é legal a gente ter algumas informações na nossa cabeça, porque isso ajuda a gente a treinar, às vezes até a ter um feeling melhor do nosso corpo. Então, começando, a nossa musculatura, aqui ó, os nossos músculos, todos os nossos músculos, eles são formados por células, são as fibras musculares, que elas têm um formato específico e tal, elas são alongadas. Existem fibras de resistência, existem fibras intermediárias e as fibras de força. Existem aquelas fibras que vão te tornar mais resistente, né? É comum as pessoas falarem, eu quero ser mais resistente, eu quero fazer as coisas com resistência. Você estimula essas fibras de resistência. Mas também tem a fibra da força, tem fibras que são mais de força. Então, para a gente entender melhor esse mecanismo, quando você começa a treinar, você começa a estimular uma ou outra. Isso a depender do seu tipo de treino. Então, para ficar mais fácil, fibras de resistência. Caralho, que eu vou fazer essa porra. Então, rapaziada, imagine você que as fibras de resistência, elas são fibras de característica vermelha. Então, a fibra vermelha tá lá de boa, assim, ela tá paradinha lá. Se você se tentar, ela tá suave lá, parada, nem tá se mexendo. Dependendo do tipo de treinamento que você faz, você começa a estimular mais as fibras vermelhas. Então elas começam, tem alguma coisa acontecendo aqui, alguém está treinando. Então elas começam a se movimentar mais. Joga mais carboidrato, preciso de mais carboidrato, mais gordura. Elas começam a chamar mais gordura, mais carboidrato, que você está usando mais fibra de resistência. Imagina que você está fazendo seu aeróbio lá, que tem essa característica de resistência. Está fazendo aeróbio, você está estimulando mais fibras vermelhas. Porém, nós temos as fibras brancas. Aqui tá tem as fibras brancas. Fibras brancas são as fibras de força. É aquela que você vai fazer força de verdade mesmo, de ficar vermelho mesmo. Então, as fibras brancas tá lá de boa. Se você tá fazendo resistência, não é que elas estão lá de boaça, assim, paradinhas assim. As fibras brancas, elas estão menos estimuladas, porque você tá fazendo força. Elas estão recebendo estímulo, mas é menos estímulo. Conforme você aumenta a intensidade do seu treino, por exemplo, quando você coloca mais carga num exercício de musculação, as fibras brancas começam a ficar mais espertas. Elas ficam, tem alguém treinando pesado, velho. Vamos começar a usar. Elas começam a ser mais estimuladas para contrair. Elas começam a chamar mais carboidrato. Mais carboidrato daquilo que você comeu. Por isso que é importante comer. Então, as vermelhas já tá tomando couro lá. As vermelhas tá parada lá, as brancas começam a ser mais estimuladas. Tem mais carboidrato. Preciso de mais carboidrato. E nesse sentido, as fibras vermelhas, elas começam a ser menos estimuladas, porque você está fazendo mais força. Então, vocês têm que entender que é isso. Existe um processo que, quando você é iniciante, as suas fibras musculares, elas estão mudando muito o tipo de ativação. Quanto mais força você faz, mais fibra branca você vai estimular. Ao longo do seu processo de maturidade e de treino, o seu corpo começa a se adaptar de uma forma melhor ao ponto de chamar essas fibras. Então imagina, minha fibra vermelha está aqui e está a fibra branca lá. Para as fibras brancas serem usadas, também vai depender do quê? Do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso para chamar, né? Simplesmente falar, vamos lá, vamos fazer mais força, eu preciso de você aí, você quer da fibra branca aí. Então o seu corpo começa a melhorar essa questão de usar uma e usar a outra. Por isso que é importante você fazer força. Não tenha medo de fazer força, não tenha medo de fazer resistência. No final das contas, não é uma ou outra, não é mais importante assim. Todas elas são usadas ao mesmo tempo. Mas você precisa entender que o nosso músculo, ele é muito plástico. Uma hora ele pode ter mais características brancas assim, porque você faz mais exercícios de força. Outra hora ele pode ter mais fibra de resistência. Mas o que é legal quando você está começando é que você estimula, você ganha essa adaptação de recrutar. Você ganha essa característica de chamar mais uma em relação à outra. Que a fibra branca está lá de boa e ela já fica prontamente esperando o exercício de força. Então é por isso que atletas mais evoluídos, eles têm essa característica de conseguir contrair melhor, ter um pump melhor, por causa dessa adaptação que eles têm ao longo de anos treinando. Então, quanto mais tempo a gente treina e mais estimula as nossas fibras,
brancas ou de resistência, os benefícios de hipertrofia, ou seja lá qual for o seu objetivo, começa a melhorar. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, passando aqui um conhecimento bem importante que é legal a gente saber, é legal a gente ter noção do nosso corpo, né, a nossa musculatura, como é que ela é, como é que ela funciona na real, né, assim, pelo menos basicamente, é legal a gente saber isso porque isso ajuda muito a gente a se motivar mais durante o treino, porque a gente sabe um pouco mais como é que o nosso corpo está agindo ali durante o exercício. E tem muitas coisas interessantíssimas durante o treinamento e da ciência da atividade física que vale a pena vocês saberem. E eu vou tentar sempre passar de uma forma mais fácil para todo mundo entender. E esse é o meu objetivo nesse canal aqui. Então, se inscreva, deixa um like aí, dê uma sugestão do que você quer saber, se você quer saber mais alguma coisa a mais, assim, deixa no comentário aí que eu vou ler todo mundo aí. Então, até a próxima.